Olá, meus amigos da família Oswaldo Cruz Maltinos. Foi como o Vasco me deixou ontem aí, ó. Olha como o Vasco me deixou. Deixou desse jeito. Deixou desse jeito. Assim que o Vasco me deixou. Debaixo daquela chuva. Tava sem dormir. Pra ver o quê? Um monte de bosta. Então, ó. Vamos aí. É bosta que vocês querem? Então, um monte de bosta. Se fosse pra ver bosta, eu usava meu vaso, enchia ele de bosta e ficava olhando. Não pagar, não passar pelo que eu passei ontem para ver aqueles bosta dentro de campo. Com exceção de um jogador, Pablo Verratti. Jogaram bem nada. 11 dias parados para fazer aquilo. Pessoal, de coração, quem é o preparador físico do Vasco? Quem é o preparador físico do Vasco? Com certeza o preparador físico do time não é o mesmo preparador físico do Pablo Verratti. O Verratti deveria ser o preparador físico do Vasco. É um exemplo de jogador que tem vontade ou estão preparados fisicamente, mas psicologicamente e vontade não tem. É inadmissível. Inadmissível. Um time que consegue uma sequência de 5 jogos sem derrota, na verdade 8 jogos sem derrota e 5 vitórias consecutivas. Foi o que o Vasco conseguiu no primeiro turno. Um time que consegue fazer uma sequência dessa não desaprendeu. O que está acontecendo de fato? O que vocês têm a falar para o torcedor vascaíno? Nós não somos idiotas. Ou melhor, somos idiotas. A gente deixa a nossa família em casa, alguns levam a família. Como que nós vamos incentivar nossos filhos a serem Vasco? O que nós vamos entregar para os nossos filhos em relação à motivação e vontade de ser Vasco? Se nesses momentos o time só entrega isso. O clube não faz a sua parte numa janela que deveria ter um time defensivo, uma zaga consistente, para botar um time ofensivo. Que tática de jogo é que esse cara tem? Faz o seguinte, Rafael Paiva, faz o seguinte, fica menos feio. Pede para voltar para a base, pega teu Ryan, leva também. Porque cadê o Lincoln? Entrou no jogo, arrebentou. Estrela, departamento médico. Cadê o garoto JP? Cadê os garotos que estavam com vontade de jogar e que foi posto no jogo contra o São Paulo e que destruiu o São Paulo? Cadê esses garotos? Se um time de estrelas apagadas, mas um time de estrela, pelo preço, é time de estrela. Time de estrelas apagado, um time caro, não consegue fazer nada, e os moleques ganharam do São Paulo, esse mesmo São Paulo que ganhou de 3 do Vasco novamente aqui. Ganhou de 3, e assim o Vasco tem tomado 3 gols em várias partidas. Evolução do Vasco ontem, tomou só um gol. E cadê alguém para alimentar bola para o atacante? Cara, vocês vão fazer o cara querer sair do clube. O único cara que quer alguma coisa pelo Vasco. Então, quer resolver o problema? Preparador físico, Pablo Verratti. Isso para fazer eles correrem. A cena mais lamentável que eu vi ontem, quando aquele cara que prejudicou a gente, tá? Foi pênalti.
Aquele cara prejudicou a gente, não dando alguns lances, malicioso, tá? Só que a diretoria do Vasco é fraca. Não tem, um homem que lute pelo Vasco. Mas então, vamos lá, vou concluir. O Vasco ontem, quando acabou o jogo, uns 4 ou 5 jogadores caíram, desabaram em campo. O time do Inter inteirinho. Ninguém sentou nem no campo. Como que pode? 11 dias de preparação, faz um jogo que nem correram tanto. O time do Vasco não corre. É horrível. E só o Pablo Verrete. E detalhe, o que mais correu nem sentou. Difícil, hein? Tem que vir com o bordão. Vasco sempre.